a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Talvez você esteja com uma versão diferente da minha, mas eu vou ler 3 versões aqui, irmãos, do mesmo versículo. Você vai ver que a palavra de Deus está dizendo a mesma coisa, mas é importante nós lermos nas versões, porque a gente tem um entendimento melhor da palavra. Diz assim, os que olham para ele, versículo, então vamos ler a partir do 4, diz assim, busquei o Senhor, e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Aí no versículo 5, que é o que nós vamos dar ênfase hoje na palavra, diz assim, os que olham para ele, para quem? O Senhor. Os que olham para o Senhor estão radiantes de alegria, e o seu rosto jamais mostrará decepção. Essa é uma das versões. A outra diz assim, olha só, olharam para ele e foram iluminados, os seus rostos, né? Não ficaram confundidos. E aí tem uma terceira versão que diz assim, contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame, ou vocês jamais serão envergonhados. É a palavra de Deus. Hebreus 12:2 diz assim, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus. Vou abrir aqui na minha para a gente ver o restante. Glória a Jesus. Diz assim, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Glória a Deus. Obrigada, meu Deus, pela tua palavra, Senhor. Obrigada por esse dia. Obrigada, Jesus, porque estamos aqui. O Senhor nos trouxe até esse lugar. Senhor, nós somos a tua igreja, nós somos o teu povo, a quem o Senhor chamou, escolheu, vocacionou, Senhor, perdoou. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Pai. Obrigada porque nós estamos aqui hoje e podemos ouvir a tua palavra. Meu Deus, eu peço nesse momento, Senhor, que o Senhor nos ajude aqui. Aqui estão vidas, Pai. Eu sou uma delas que precisa, Senhor, ouvir a tua mensagem, precisa ouvir a tua palavra, precisa receber do alimento, Senhor. Então eu peço, meu Pai, que pela tua grande compaixão e misericórdia, o Senhor abra o nosso entendimento, a nossa visão. O Senhor abre os corações, meu Pai, que cada um aqui seja tocado pela tua palavra, que é aquela que tem poder para transformar, para mudar a vida, meu Deus, para mudar histórias. Eu peço que o Senhor vá com poder, com autoridade, meu Deus, de encontro aos corações nessa noite, meu Deus. E aqueles que precisam de um consolo, sejam consolados pela tua palavra. Aqueles que precisam, Senhor, de um ensino, de uma direção, de, meu Pai, uma exortação, de uma correção. A tua palavra, ela é tudo isso para nós. Ela é alimento, ela é que nos fortalece, ela que nos coloca de pé, meu Deus, e nós amamos a tua palavra. Fala conosco, Senhor, seja conosco, Espírito Santo. Fala com a tua igreja, fala com o teu povo, fala comigo, Senhor. Nós pedimos por compaixão e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós lemos um salmo aqui, Salmo de Davi, e esse salmo me chamou bastante atenção, porque aqui Davi, ele diz assim, que aqueles que olham para o Senhor, aqueles que têm os seus olhos voltados para Deus, acontece uma coisa diferente com eles. Eles ficam radiantes de alegria, e eles jamais serão decepcionados, né? Aqueles que olham para o Senhor, aqueles que olham para Deus, eles são iluminados. Irmãos, e todos nós sabemos aqui que a visão, nós temos 5 sentidos, né? O ser humano, ele tem 5 sentidos, e a visão é um deles, e é um sentido muito importante, né? Aquele que enxerga, graças
Então, em todo momento da sua vida, da minha vida, nós estamos vendo coisas, né? Nós enxergamos e existe todo um processo que é da ciência, que o Senhor Deus, na sua soberania, Ele fez, né? Ele criou, que a nossa visão, ela detecta a luz, né? E isso entra nos nossos olhos e ali acontece uma série de processos que eu não vou saber explicar aqui, e aí forma a imagem e nós enxergamos. Mas o que eu quero dizer para você é que assim, que aquilo que você olha é percebido por você, você enxerga, aquilo é processado dentro da sua mente primeiro, no seu cérebro, para depois ele reproduzir a imagem, aquilo que você está vendo. Então, a visão é um negócio tremendo, a gente enxerga, mas a maneira que nós olhamos as coisas, materialmente, espiritualmente, são diferentes, né? A maneira que nós olhamos define como nós vamos nos comportar. Então você percebe que às vezes você está numa determinada situação na sua vida e você olha para alguém ou para alguma coisa ou para alguma situação, você bateu o olho ali, enxergou e aquilo traz algo para a sua vida, que rapidamente é processado na sua mente e você vai sentir alguma coisa, você vai, né, pensar alguma coisa sobre aquilo e em consequência você vai agir, você vai ter uma atitude de acordo com aquilo que você está vendo, o que você está enxergando. E hoje o que eu queria trazer aqui, né, para nós refletirmos na palavra de Deus, o que a palavra de Deus nos ensina, é que aquilo que nós enxergamos, né, muitas vezes não é como nós imaginamos que é. A gente olha, pensa alguma coisa e a gente toma as nossas conclusões. E a palavra de Deus está falando aqui que nós devemos olhar para o Senhor, olhar para Ele. Porque quando nós olhamos para Deus, quando você olha para Deus, você vai ter a visão que é de Deus, né? A visão que o Senhor tem sobre determinada situação, sobre determinada coisa. Então hoje, eu queria que você pensasse junto comigo, né? E essa palavra é para a gente refletir mesmo sobre a nossa vida, porque a palavra de Deus, irmãos, ela é prática. A palavra de Deus, ela é espiritual. Nós sabemos que esse livro não é um livro escrito por homens, que te traz algum ensino para a vida, ou um livro coach ou algo do tipo. Não, a Bíblia é a palavra de Deus, é a própria palavra de Deus, inspirada pelo Espírito de Deus. Então a Bíblia, ela é um livro espiritual por ser a boca de Deus, a palavra de Deus. Mas ela nos traz ensinos e princípios que são práticos para a nossa vida. E nós devemos sim se atentar para o que a palavra de Deus ensina e falar, não, eu vou aplicar na minha vida, eu vou, da maneira que Deus me instrui, eu vou aplicar isso na minha vida, porque é o desejo de Deus, que eu cumpra a sua palavra, que eu aprenda com a sua palavra. E aqui Deus, ele está falando, olha, a palavra de Deus, o Salmo está dizendo, aqueles que olham para o Senhor, eles são diferentes daqueles que não olham para o Senhor. Nós devemos olhar para Deus. A gente precisa olhar para Deus na nossa vida e nos enxergar. Quando a gente olha para a nossa vida, a gente fala, meu Deus, como que eu tenho enxergado a minha vida? Como que eu tenho enxergado Deus na minha vida? Como eu tenho enxergado as pessoas? Como eu tenho enxergado as coisas que estão ao meu redor, o ambiente, as coisas que acontecem comigo? Como que eu tenho enxergado isso, aquilo que já aconteceu na minha vida, que é passado, ou aquilo que está acontecendo? Como que eu estou olhando para essas situações? Como que eu estou enxergando, e discernindo isso na minha vida? E Deus, Ele está falando conosco que a maneira como nós enxergamos a nossa vida, e as pessoas, e os ambientes, e as coisas, isso tem uma influência muito maior do que você imagina na sua vida. Ela tem uma influência significativa em como vai ser a sua vida, vai definir a sua vida, vai definir suas atitudes, vai definir o seu futuro. E irmãos, muitas vezes a gente olha para a vida da gente. Eu já estou com 43 anos
olho para a minha vida, eu já passei muitas coisas, eu já vivi situações, já teve coisas que eu errei, coisas que eu acertei, mas a palavra de Deus, ela nos dá todo dia, Deus, ele nos dá uma oportunidade. Cada vez que nós acordamos com vida, com saúde, né, que o Senhor permite que a gente esteja aqui, escute a sua palavra, é uma chance que Deus nos dá de mudar, é uma chance que Deus nos dá de transformar a nossa vida e se permitir ser transformado, se permitir ser transformado por Deus. Nós temos um futuro, na verdade, nós já tivemos um passado, hoje a gente está aqui, estamos vivendo esse dia que se chama hoje, mas você tem um futuro, né? Um futuro com Deus, e esse futuro nós precisamos pensar, cuidar dele, né? Nós temos a responsabilidade de incluir o Senhor no nosso futuro, incluir Deus na nossa vida, e isso vai depender do seu futuro, vai depender de como você olha, né, para Deus, como você olha para as coisas de Deus, como que você olha para as pessoas, como que você olha para as situações da vida, né? E você vê que em toda a palavra de Deus, desde lá no início do Antigo Testamento, existe Deus, o Senhor Deus, ele tem alguns atributos, né? A gente sempre fala aqui das características do ser de Deus. E uma das características de Deus é que ele é um Deus imutável. Deus não muda, né? Deus, ele não muda, ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje, de eternamente, ele é o mesmo Deus no passado. Então, quando você lê a palavra de Deus lá atrás, no Pentateuco, os primeiros livros, Deus falando com Abraão, né, Isaac, Jacó, com Moisés, com o povo de Israel, o mesmo Deus que fala conosco hoje. É o mesmo Senhor, ele é imutável, né? Então, o que eu quero dizer com isso? É que Deus, lá no passado, ele sempre teve um propósito para o seu povo. Deus chamou o seu povo, né, a nação de Israel, e Deus sempre teve um propósito, fez promessas para aquela nação, para aquele povo, e Deus desejou ter intimidade com aquelas pessoas. Deus desejou o quê? Que ser Deus deles, né? Em um dos textos da Bíblia a gente vê que Deus, ele fala com o povo através de Moisés, e ele diz: olha, eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo, né? Se vocês fizerem o que eu vos mando, né? Se vocês obedecerem aos meus decretos, aos meus mandamentos, vocês serão abençoados, né? E se não obedecerem, vão sofrer as consequências. E lá atrás Deus chamou o povo e tirou eles. Vocês conhecem, irmãos, a história do povo de Israel. Deus, eles estavam numa situação de escravidão do Egito. Então Deus levanta, né, Moisés como libertador daquele povo, para que os levasse, os conduzisse até uma terra, que é a terra prometida. E por que Deus fez isso? Porque lá atrás com Abraão, Deus tinha feito uma promessa, né, para Abraão, uma aliança com ele, né, de que da descendência, da bênção sobre a sua descendência. Então o que Deus falou? Vocês vão ser tirados do Egito, vocês vão ser conduzidos até uma terra, que é a terra prometida, é a terra da promessa. E quando a gente traz para a nossa vida espiritual, irmãos, o Egito, ele simboliza na palavra de Deus o pecado, o mundo, né? O Egito significa aquele tempo em que nós ainda estávamos na escravidão do pecado. É onde a gente estava em trevas, onde a gente não estava livres, né? Nós estávamos cativos, escravos do pecado. E então, assim como Deus fez com o povo de Israel, ele fez conosco. Ele falou: eu vou conduzir vocês a uma promessa, a uma terra prometida. Aí a gente fala: mas o que seria a terra prometida? O que é a terra prometida? A terra prometida, irmãos, é o céu, é a glória. Por isso que eu digo que a maneira que nós olhamos a nossa vida, para onde nós olhamos, isso vai definir muito mais do que a nossa vida aqui na terra. Ela vai definir a nossa salvação. E não existe nada
nessa caminhada da vida que a gente está, a gente se esquece disso. E no povo de Israel foi assim. Imagine que eles estavam num local e eles estavam sendo conduzidos para essa terra, mas para eles chegarem até lá, eles tinham um longo caminho, né, para percorrer. Eles tinham uma caminhada até chegar àquele lugar. E espiritualmente falando, como nós falamos aqui, o caminho significa a nossa vida, né? Aquele momento que eles passaram ali até chegar na terra prometida, espiritualmente falando, significa a nossa jornada aqui na terra. Nós estamos numa caminhada. O pastor trouxe uma palavra aqui, né, sobre ser peregrino, ou, né, ele trouxe aquela mensagem sobre o caminho, que nós estamos numa peregrinação, numa jornada. Do momento que nós nascemos até o dia que nós seremos levados, que o Senhor nos levará e nós vamos nos encontrar com Ele, existe um caminho que nós percorremos, assim como foi lá com o povo de Israel. E a gente leu aqui a palavra de Deus, diz assim, olhem, né, aqueles que olham para o Senhor, tenham os seus olhos no Senhor. Nessa caminhada, irmãos, o que eu quero dizer é que nessa caminhada que eu e você vamos ter aqui, cada um vai viver coisas diferentes, né? Cada um tem propósitos diferentes. Deus trabalha na vida de cada um de formas diferentes. Alguns sofrem mais, outros menos, né? Mas todos nós estamos sujeitos às coisas dessa vida. E com o povo de Israel foi assim, quando eles saíram, né, do Egito, Deus já começou a jornada deles, digamos assim, fazendo um grande milagre, que foi a abertura do Mar Vermelho, né? Nós conhecemos a palavra de Deus, que eles passaram ali, foram livres dos seus inimigos, passaram em terra seca. A palavra de Deus diz que foram levantados muros no meio do mar, e eles atravessaram ali em terra seca. Então Deus, ele já mostrou um grande milagre para o povo, e mesmo assim, durante a sua caminhada, o povo duvidou, o povo não teve fé, né? O povo muitas vezes errou, o povo falhou, desobedeceu. E irmãos, na nossa vida, se nós não vigiarmos, é da mesma maneira. Se nós não olharmos para onde nós estamos indo, a gente vai errar o caminho, né? Você pode perceber que se você tem os seus olhos, se você tem um objetivo, se você tem uma meta, se você tem algo que você quer alcançar, algo que você quer fazer, se você não colocar os seus olhos e a sua atenção naquilo, você vai se perder. Vai chegar um momento em que você vai passar dificuldade, você vai passar um obstáculo, você vai passar um desafio, uma coisa difícil na sua vida, porque isso vai acontecer com todos, né? Nós vamos passar momentos que são desafiadores, momentos que são difíceis, como o povo lá passou, mas a palavra de Deus, ela nos convida a nós olharmos para o Senhor, nós olharmos só para Ele. Então, olha para a sua vida como cristão, assim como eu desejo olhar para a minha vida hoje como cristã e falar assim, Senhor, eu vou passar sim por muitas coisas, já passei, passo, e o meu futuro o Senhor conhece, o Senhor sabe, é aquilo que eu hei de passar. Mas se tem uma coisa que nós precisamos, é não se esquecer da promessa, de onde nós estamos indo, para onde você está indo, e quem fez essa promessa para você. Não se esqueça que tudo na vida da gente, tem gente que fala assim, dessa vida não se leva nada. Não, aquilo, as obras, né, nós levamos sim, né? As coisas que nós fazemos, aquilo está tudo sendo visto pelo Senhor. Existe um caminho, e Deus falou para o povo lá, olha, eu vou abençoar vocês, eu quero ser o seu Deus, vocês serão meus filhos, e eu vou abençoar vocês. E Deus dava todas as instruções, como Ele dá para nós, e Ele fala, olha, façam assim, não façam assim, façam isso. E Deus sempre prometeu a sua presença. Enquanto aquele povo caminhava, tinha a coluna de nuvem, né, que andava com eles. Então a presença do Senhor sempre esteve com eles. Mas
presença de Deus com eles. E conosco também é assim. Saiba que na sua caminhada, na sua jornada, a presença de Deus está na sua vida. Ela é na sua vida. Mas às vezes nós não conseguimos enxergar, porque nós não estamos olhando para onde a gente deveria olhar. A palavra de Deus também diz lá atrás para o povo. Deus disse assim: olha, não olhem para a esquerda, não olhem para a direita, né? Isso é um conselho para a nossa vida também. Vai ter momentos, irmãos, que é tão difícil, que as circunstâncias são tão difíceis, as coisas que a gente enfrenta, a rotina, as coisas da vida, coisas que vêm sobre nós, que por causa da nossa pequenez mesmo, de ser quem nós somos, seres humanos, a gente tem a tendência a querer olhar, falar, não, mas será que é assim? E dar aquela vira, não, senão nós nos perdemos. A palavra de Deus, ela diz assim: olha para o alvo que é Jesus, olha para Cristo que é Jesus, olha para Deus como Ele é, né? Conheça o seu Deus. Quando nós olharmos para as pessoas, nós temos que olhar para as pessoas com o olhar de Deus. As pessoas que estão à nossa volta são humanos, são pessoas que falham, são pessoas que erram, mas a palavra de Deus diz: olha para o Senhor, né? Olha para Ele, coloca os seus olhos firmemente nele, fitos nele, e siga o seu caminho, sem olhar para a esquerda, sem olhar para a direita, né? Sabendo que você tem um lugar para o qual você está indo, né? Existe um lugar para o qual você... Nós não somos pessoas que estão num caminho que nós não sabemos o que estamos fazendo ali, sabe? Eu estou num lugar, estou numa rota, estou fazendo alguma coisa, mas eu não sei por que eu estou fazendo, né? Eu não sei por que eu estou ali. Não, nós somos esclarecidos por Deus, né? Nós somos o Senhor, Ele trouxe o seu evangelho para nós e Ele abriu a nossa visão. As coisas espirituais, quando nós lemos a palavra e acreditamos na palavra e acreditamos em Jesus e tudo isso na nossa vida, é porque os nossos olhos espirituais foram abertos pelo próprio Deus. Deus, Ele nos chamou, nos escolheu e Ele abriu a nossa visão para enxergar e nos deu discernimento para isso. A gente sabe, irmãos, que nós temos uma longa jornada. É uma caminhada que não é fácil, é uma caminhada, uma jornada que é difícil. Ela vai ter muitas situações que nós vamos ter que vencer, nós vamos ter que batalhar, nós vamos ter que olhar para o Senhor, porque se nós não olharmos para Ele, a gente não vai, realmente nós vamos sair do caminho, nós não vamos conseguir nos manter o nosso foco, manter o nosso olhar no Senhor, manter a nossa visão nele. Como nós até estudamos aqui ontem na escola bíblica, nós lemos aquele texto onde o Senhor Jesus, Ele foi tentado, e Ele foi tentado, e nós somos tentados todos os dias da nossa vida, em várias áreas da nossa vida. E tentação é isso, é quando nós somos impulsionados a fazer alguma coisa, qualquer coisa que esteja contrária ao caminho, à palavra. Lá atrás Deus falava para o povo: aqui estão os decretos, aqui estão os mandamentos, aqui estão as orientações, sigam e vocês serão abençoados. Não é pesado, é leve, né? Isso vai trazer vida para vocês, vai trazer algo, vai trazer uma recompensa lá na frente, onde nós vamos nos encontrar com Deus, e nós vamos ser tentados em muitas áreas da nossa vida, mas se a gente olhar para as coisas dessa vida, se a gente olhar para o que acontece, né, para a atitude do... eu vou olhar para a forma que o meu marido age, ou meu parente, ou meu irmão, ou meu filho, e começar a olhar para
Sabe como que é? Olhar para aquilo que já foi. Às vezes, quando eu digo olhar para trás, irmãos, é olhar para a vida que nós tínhamos antes, e talvez não valorizar o que nós temos hoje, e também olhar para trás para coisas que já passaram, às vezes ficar remoendo, ficar trazendo coisas. A palavra de Deus, ela sempre nos ensina assim, que nós devemos nos lembrar e trazer à memória sempre aquilo que nos dá esperança. O que nos dá esperança? O que dava esperança para o povo de Israel lá quando eles caminhavam? Existia uma promessa para eles. Existia, olha, vocês estão indo para algum lugar, vocês vão chegar. É difícil, mas vocês vão alcançar. É assim com a gente, mas se a gente ficar olhando para trás, ficar olhando para as coisas que passaram, ficar remoendo as coisas que passaram, aquilo só tira o nosso foco de onde nós devemos seguir, nós devemos seguir adiante. A palavra de Deus, quando Deus, ainda lá atrás, quando Deus estava levando, conduzindo o povo para a sua promessa, para a terra prometida, e Moisés morreu, Deus levanta Josué, e Deus dá uma ordem para aquele homem. Deus fala para ele: você tem que ser forte, você tem que ser corajoso, que eu te ajudo. Seja forte, seja corajoso, seja forte, seja corajoso. Nas dificuldades da vida, irmãos, às vezes nos falta força, mas é a hora que nós devemos clamar e falar: Senhor, eu quero ser forte, porque a minha força está em Ti. Senhor, me ajuda a ser forte, me ajuda. Nós falamos aqui das mulheres, e as mulheres, de um modo geral, elas são muito fortes, muito. Às vezes eu tenho a impressão que as mulheres são mais fortes que os homens, são mais fortes para enfrentar situações. As mulheres são uma bênção do Senhor na vida desses homens. Eu falo, vocês são abençoados, porque as mulheres são fortes, as mulheres são corajosas, e Deus se agrada, Deus deseja. Sabe que, irmãos, quando eu olho para a minha vida assim, para a vida de muitas pessoas que a gente conhece a história, nós olhamos para a vida da pessoa e para a caminhada que ela está trilhando na vida, e nós falamos: Senhor, quantas coisas essa pessoa passou nessa caminhada, quantas coisas ela já venceu, quantas coisas ela enfrenta, quantas coisas ela guerreia ali, batalha e vence. E nós falamos porque o Senhor tem dado força, nós somos fortes e nós precisamos, você precisa saber que você é forte em Deus. Nós somos fortes em Deus para batalhar. Irmão, mas o meu problema é muito difícil. Mas a palavra de Deus diz assim: seja forte, seja corajoso, coloque o seu olhar no Senhor, coloque o seu olhar naquele que te chamou, naquele que te conduz e naquele que vai te dar a glória. Olha só, irmãos, Deus, quando você contempla, nós falamos aqui de olhar para o Senhor. Tá, irmão, então eu tenho que olhar. Eu vou acelerar, irmão, senão fala aqui, quando nós falamos assim, olha para o Senhor, que você vai chegar lá, no caminho daquilo que Deus está te prometendo. Aí a gente fala: mas como assim olhar para o Senhor? Irmão, me ensina, me diz. Eu também estou aprendendo. Mas como eu olho para o Senhor? Como que eu faço isso? O que é olhar para o Senhor? Será que a gente, se alguém estivesse aqui falando para mim, pregando aqui, falando a palavra, falando: não, olha para o Senhor. Aí eu ia falar: bom, tá, eu vou olhar para Deus, mas olhar, o que significa? Contemplar o Senhor, olhar para o Senhor. E a Bíblia, ela é maravilhosa quando ela fala que Deus, Ele é santo, Deus, Ele é justo, Deus, Ele é imutável, Deus é amoroso, Deus é bondoso, Deus é misericordioso.
misericordioso, Deus é soberano, Deus é tudo isso, Ele é o grande eu sou, como nós cantamos aqui. Então, quando nós olhamos para quem Deus é isso que nós devemos olhar. Eu vou olhar para o Senhor, mas eu vou olhar o quê? Primeiro eu preciso saber quem Deus é. Quem é Deus? Ele é o grande eu sou e Ele é tudo isso que nós falamos. Santo, Ele é eterno, Ele é imutável, Ele é soberano, Ele é amor, Ele é bondade, Ele é misericordioso e Ele é justo. Deus, Ele é muito mais do que isso, mas aqui eu coloquei algumas características do nosso Deus, a qual nós devemos olhar. Então, se nós olharmos para Deus, e eu reconheço que Deus é santo, Ele é santo, como diz a sua palavra, sede santo como eu sou santo, santo é Deus. Então, se eu reconheço que Deus é santo, eu olho para Deus e reconheço que Ele é santo, automaticamente eu vou ter que ter uma ação em cima daquilo. É assim que eu olho para Deus. Então, eu olhei para o Senhor, Ele é santo. Se Ele é santo, então eu vou ter uma ação. Qual que é a ação? A ação é: eu vou adorar quem é santo, quem é santo é adorado. Então eu vou adorar, eu vou ser um adorador. Depois, se você puder, eu não vou ler aqui, porque senão vai se estender muito, mas em Apocalipse, capítulo 4, é um texto assim que eu li essa semana, irmãos, e fala sobre o trono do céu, né? E diz que no centro do trono de Deus, né? Ali está falando do trono onde o nosso Deus, que é santo, que é tudo isso que nós falamos, Ele habita. Depois você lê com calma o capítulo antigo, ele só tem 11 versículos, mas a palavra de Deus diz que tinha ali em volta do que tem, né? Em volta do trono de Deus, seres espirituais, né? E ali eu quero que quando você lê na sua casa esse texto, você tente imaginar essa cena. São coisas espirituais, irmãos. Mas é a visão que João teve, né? De uma porta aberta no céu. E lá ele vê o trono de Deus e diz que aquele que estava sentado sobre o trono, ele era de um aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Eu nem sei como são essas pedras, mas fala que ao redor do trono tinha 24 tronos, né? Fala que tinha os seres, descreve os seres que estavam ao redor do trono, mas o principal aqui está no versículo 8, que diz que ao redor do trono eles repetiam dia e noite, sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era e que é e há de vir. Aí no 11 diz que Ele, o Senhor, que é o nosso Deus, Ele é digno de receber a glória, a honra e o poder. Então, olhar para Deus, irmãos, como nós estávamos falando, como que eu olho para Deus? Eu preciso reconhecer quem Deus é primeiro. Então, eu sei que Ele é santo. E para assim, como Ele é santo, eu vou adorar a Deus. Independente da situação, eu sou um adorador. Eu sou filho, como nós falamos aqui. A gente senta na mesa. Deus fala com a gente. E quando você ora, Deus te consola, Deus te acalma, Deus te guia, Deus te ensina. Mas apesar de nós sermos filhos, nós somos adoradores. Nós somos adoradores porque nós temos um Deus que é santo. E isso é uma forma de você contemplar o Senhor, de você olhar para Ele, é você adorar a Deus, porque Ele é santo. E se Ele é santo, nós vamos também buscar ser santos. Mas como se eu sou cheio de erros, de pecado, eu sou cheio de falhas, eu sou carne. Ser santo, irmão, significa ser separado, é você se consagrar, é você se dedicar a Deus. Assim você está olhando para o Senhor. Nós falamos que para nós olharmos para o Senhor, a gente precisa enxergar também que Ele é eterno. Porque quando você reconhece Deus como eterno, você se desapega das coisas daqui. Aí você consegue olhar para o seu alvo, você consegue olhar para Cristo, porque
percebe que Ele é um ser imutável, né? Nós falamos, é o nosso Deus imutável. Então aquilo que Deus prometeu, Ele não muda, né? Aquilo que Deus falou, Ele não muda, Ele é fiel na sua palavra. Então se Ele fez uma promessa, se Ele disse algo, se a sua palavra está dizendo, nós vamos viver, irmãos, nós vamos alcançar. E eu sei que às vezes quando nós lemos a palavra de Deus, existem coisas que são muito práticas, principalmente no Novo Testamento, que ensina a gente a conduzir a nossa vida, como a gente deve viver, e elas são práticas, então a gente consegue enxergar aquilo e trazer para a nossa vida. Mas tem coisas que você vai ler na Bíblia que elas são tão espirituais, elas são coisas que o nosso olho ele não é capaz de compreender, de enxergar, porque são eternas, são espirituais, são coisas do céu, são coisas que a gente não pode imaginar, nossos olhos não são capazes, né? Por isso que a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, né? Nem subiu ao coração do homem. Aquilo que a gente lê aqui na palavra de Deus, às vezes nós vemos como que um espelho, por enigma, como diz a palavra, a gente fica, meu Deus, mas como vai ser lá no céu? Lá em casa a gente fala muito sobre a palavra, assim, a gente conversa muito e às vezes eu falo com ele, mas lá no céu, como é que vai ser? E aí ele fala também, não, e a gente fica ali imaginando. Irmãos, isso não é coisa de crente doido, não. Isso tem que ser parte da nossa vida, porque se nós não olharmos para isso, a gente não vai continuar. A gente não continua, porque as guerras que nós travamos nessa vida, e saiba que aquele que conhece a palavra de Deus, aquele que Deus já falou com ele, que Deus já ensinou, que já foi conhecedor da palavra e que conhece a Deus, as coisas na nossa vida são diferentes. São diferentes. Você saiba disso, que a batalha ela é maior. A batalha na sua vida ela é muito grande, porque existe uma batalha e algo que luta pela sua alma, pela minha alma. Pela minha alma. E às vezes nós escutamos, oh meu Deus, mas isso, nossa, meu Deus, eu não estou nem pensando nisso, não estou nem pensando no futuro, como vai ser a minha vida na glória. Mas isso é ser crente, irmãos. Se alguém chega em você e fala assim, quer dizer que você é crente, você é cristão, é evangélico, o que você é? Se alguém pergunta para mim, eu sempre falo, olha, eu sou cristã, né? Eu creio em Cristo, eu creio na Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eu sirvo a Deus, né? Eu amo a Deus e sirvo a Ele. Se você também, como eu, essa pessoa, saiba que você vai ter que batalhar pela sua alma, você vai ter que batalhar pela sua salvação. A nossa salvação, Jesus ele se entregou por nós, né? Ele morreu por nós e Ele nos deu o privilégio de poder ter acesso à salvação. Mas a salvação nós precisamos batalhar por ela todo dia, perseverar todo dia pela nossa salvação, perseverar todo dia por ter uma vida com Deus, perseverar todo dia em caminhar, né, com Deus, em estar com Ele. E sempre, sempre lembrar, jamais se esqueça, não se esqueça nunca, é como o Alexandre disse aqui no começo, não se esqueça que você é filho de Deus, não se esqueça jamais que Jesus morreu por você, e que hoje você tem acesso à graça e à salvação divina, mas não se esqueça que você não pode tirar o seu olhar de Deus. Você jamais na sua vida você pode tirar o seu olhar nos seus caminhos, o seu olhar tem que estar nele. E aí quando você passar alguma situação, se lembre, né? Como hoje o Alexandre falou, eu falei não sei o que na palavra da semana passada. Aí eu falei assim, o que foi a palavra da semana passada? Eu já não lembrava, né, do que ele tinha pregado aqui semana passada. E olha que eu anoto, faço um monte de coisa. Por isso que é tão importante todo dia você lembrar. Leia a palavra, leia a Bíblia, né? Leia, a gente sempre fala, leia, não, você tem a Bíblia no celular, você tem a Bíblia, não, leia para você guardar,
santo, então eu vou adorar a Deus. Eu já sei que Ele é eterno, né? Então eu vou me desapegar dessas coisas aqui. Eu já sei que Ele é amor, que Ele é misericórdia, que Ele é bom, né? Então eu vou confiar naquilo que Ele me prometeu, né? Ele é imutável, então eu vou confiar nas suas promessas na minha vida, naquilo que Ele falou. Busque a Deus, ore, fale com Deus durante a semana, não perca a chance, se fortaleça, né? Vença as tentações, batalhe mesmo, guerreie espiritualmente. Por isso que é tão importante você estar na igreja todos os domingos, porque aqui a gente vai falar da palavra, a gente vai estar pronto para enfrentar a semana aí, os nossos dias, e é uma caminhada, irmãos. É uma caminhada, uma jornada, é uma caminhada até o encontro com Jesus. Olhar para Jesus, a gente não precisa olhar para Jesus só quando a gente chegar lá na glória. Lá nós veremos Ele como Ele é. Mas hoje você pode olhar para Jesus na sua vida, todos os dias da sua vida, onde Jesus está. Eu quero ver Jesus, eu quero enxergar Jesus pela fé, onde Jesus está, né? Nesse momento que eu estou passando aqui, onde Jesus está. Jesus, Ele disse assim, ó, só para a gente terminar, Ele disse: não tenham medo, não se turbe o vosso coração, ou seja, não tenham ansiedade, não fiquem com medo de nada, não se turbe o vosso coração, creiam em Deus e creiam também que na casa de meu Pai há muitas moradas. Ele está falando da terra prometida, irmãos. Ele está falando do céu, Ele está falando lá na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não tivesse, se não fosse assim, a Bíblia diz, Jesus disse: eu vos prepararia um lugar. Então já tem esse lugar, a terra já está lá, a terra prometida já está lá, o céu de glória já está lá, e a nossa caminhada aqui é o que está nos levando para lá, a sua caminhada aqui é o que vai te levar para lá, para a glória de Deus. Mas durante essa caminhada você tem que desfrutar também, não precisa ser só sofrimento, né? Desfrute a presença de Deus, as coisas de Deus. É bom demais servir a Deus, é bom demais, irmãos. Não se esqueça disso, não. Sirva a Deus com alegria na sua caminhada. Falando, será que eu escolhi o caminho certo? Será que esse é o caminho certo? Você é povo de Deus. Você foi colocado nesse caminho porque Jesus te ama. Porque Ele te ama. Esse é o caminho. É o caminho que leva para o céu. Glória a Deus. Deus